Oi, meu nome é Maísa e bora falar sobre Dark Academia. Antes de começar o vídeo, aqueles recados rápidos. É a primeira vez por aqui? Gosta de livros? Gosta de saber dos lançamentos, de clubes de leituras? Bora se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição, junto com o meu link lá do grupo do Telegram, onde eu sempre estou postando novidades, lançamentos, ofertas e aviso também quando tem vídeo novo. Bom, a Dark Academia é um subgênero que tem chegado aí com força total. Na verdade, esse é uma estética que ronda não só os livros, mas a cultura desde 2010. Então, a partir de 2010, começou-se a falar bastante dessa estética que tem, claro, como o próprio nome diz, muita relação com a academia, com a universidade, com escolas, mas com outras características que foram sendo lapidados ao longo do tempo. Essa estética ela começa a ficar mais forte ainda a partir de 2017 e ela vai ganhar uma grande proporção justamente a partir de 2020, quando a hashtag explode lá naquela rede da dancinha. Então, a partir de 2020, a gente tem esse crescimento absurdo dessa linha de estética que vai abranger não só um estilo de vestir, mas também filmes, livros, músicas. E hoje a gente vai falar especificamente, claro, dos livros. E quando se fala de livros, geralmente a gente acaba lembrando de História Secreta, da Dona Tartt, que vai englobar aí um grupo de estudantes que estão em busca de respostas em relação a um assassinato que aconteceu. E talvez até por esse próprio livro a gente acaba misturando um pouquinho a questão da Dark Academia com o gótico. E aí, claro, a gente vai se lembrar de que essa é uma linha que está sendo explorada há muito mais tempo. É só lembrar de Drácula, lembrar de O Médico e o Monstro, do próprio Morro dos Ventos Uivantes. Então, apesar de ser uma estética datada a partir de 2010, 2017, aí a depender de quem está fazendo esse levantamento, o gótico ele vem sendo trabalhado há muito mais tempo. E para falar de outras influências, a gente tem um filme que é um clássico, que é A Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme que eu conheci justamente quando eu estava fazendo o ensino médio e que virou assim um querido para mim, porque ele tocou fundo, é uma história que eu sempre relembro com carinho. Passei esse carinho para minha filha, que também ama o filme. Então a gente tem muito dessa concepção também baseado no filme, que aí a gente já tá falando de década de 90. Bom, mas antes de entrar nos livros, eu queria deixar claro que existem muitas críticas a essa estética, porque tudo que eu mencionei para vocês certamente vai indicar aí que a gente está falando de um grupo ou de características de roupas, de músicas, de pessoas bastante eurocentradas. Então são pessoas de classe média alta, brancas, europeias, porque a gente também está falando de um clima, a gente está falando de muita neblina, a gente está falando de roupas geralmente para frio. Então as críticas vão muito nesse sentido, que grande parte das obras que são apontadas ou dos estilos, eles são de fato eurocentrados. Então entendam que existe essa estética, essa proposta de estética, mas existem sim críticas a ela. Bom, a ideia aqui é falar de livros, então eu trouxe duas grandes pilhas de livros, uma pilha que eu li, outra pilha que tem aqui e eu ainda não tive oportunidade de ler, e eu vou falar rapidamente dessa história e por que ela poderia ser enquadrada como Dark Academia. Lembrando que isso não é um subgênero, é simplesmente característica ou um conjunto de características que a gente pode encontrar em algumas dessas histórias. Bom, e aí eu vou começar justamente com uma que vai destoar aí por conta das críticas que ela faz. Então, Babel, da R.F. Kuang, é um livro que vai trazer um chinês que ficou órfão. Ele é levado para estudar na Inglaterra, para estudar justamente na escola de tradução de Babel. E lá ele vai se deparar então com esse mundo acadêmico. Mas a ideia da autora é, acima de tudo, de trazer uma discussão muito intensa sobre colonialismo, sobre racismo, xenofobia. Um livro incrível, um livro único, fantasia
é uma fantasia histórica, mais adulta, que eu recomendo demais. A Sociedade de Atlas é o primeiro livro de uma trilogia. Já li os 2 primeiros, a gente está aguardando o terceiro, foi prometido para ser lançado esse ano. Aqui nós temos pessoas, um grupo de pessoas que nascem com habilidades mágicas, e nós temos a Sociedade de Babel. Essa sociedade, de tempos em tempos, de 10 em 10 anos, vai recrutar os melhores, os alunos mais habilidosos para participar de uma competição. E aqueles que passarem pela competição terão acesso à Biblioteca de Alexandria, que promete ter todo o conhecimento aí já produzido pelos seres humanos. Lições sobre Afogamentos é uma fantasia jovem, recém-lançada. Aqui nós temos uma fantasia em volume único, mas parece que a autora está escrevendo uma continuação. Então, o ambiente aqui é porque são dois protagonistas que vêm de uma faculdade, os dois vão atrás de um mistério em relação ao autor de uma grande obra. Ela faz arquitetura, ele faz literatura. Ela queria, na verdade, fazer literatura, mas o corpo acadêmico dessa universidade acredita que as mulheres não têm habilidades mentais para fazer literatura. O fato é que eles vão fazer aí algumas descobertas. E aqui a gente tem uma ambientação, além da característica acadêmica, a gente tem a ambientação extremamente gótica, porque eles vão para um lugar que tem neblinas extremamente densas. Então eu recomendo, assim, uma história boa, e fiquei curiosa para saber o que a autora vai trazer num possível segundo livro. Nona Casa é o primeiro livro de uma trilogia, o segundo livro Para o Inferno, o terceiro livro ainda não foi escrito pela autora. E aqui a gente tem uma protagonista, que é a Alex. Ela tem a habilidade de ver fantasmas. E depois de uma vida bem complexa, né, porque não é todo mundo que acredita nela, ela acaba sendo convidada para integrar Yale. E lá ela vai entrar numa fraternidade, e essa fraternidade é apenas uma de várias outras que tem as suas habilidades mágicas específicas. É uma história que parece lenta, mas ela é frenética. A gente tem alguns gatilhos aqui, vale mencionar. Eu adorei Nona Casa, adorei Para o Inferno, tô bastante curiosa para saber o que a autora vai fazer na finalização dessa história. O Mar Sem Estrelas é um queridinho, né? Muita gente que leu gostou demais. É um livro complexo ao mesmo tempo, é um livro que a gente precisa ler 2, 3 vezes. A escrita da autora é extremamente lírica, e aqui a gente tem um protagonista que está fazendo faculdade, e na biblioteca dessa universidade ele vai encontrar um livro muito misterioso, principalmente porque depois ele descobre que ele nem está catalografado. E o pior de tudo é que esse livro, ele descreve a história de um garoto que é exatamente a história do Zachary. E aí ele vai atrás ele quer respostas, ele quer entender qual a origem desse livro, e vai encontrar uma outra biblioteca. É uma fantasia adulta em volume único, uma escrita extremamente lírica, que vai encantar. Eu acho que assim, a maioria das pessoas que leu gostou bastante. Talvez fique confuso no primeiro momento, no segundo, no terceiro, mas as peças vão se encaixando, e realmente uma delícia. Cordialmente Cruel é um livro de suspense e mistério, jovem. Esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia. Depois, se não me engano, a autora lançou um livro de contos. Eu li os 2 primeiros, preciso finalizar. Mas aqui nós temos uma escola que é voltada para alunos com grandes habilidades. E a protagonista vai para essa escola, e quando ela chega lá, ela descobre que houve um mistério no passado. Então houve uma morte, um desaparecimento, um crime que nunca foi desvendado. Um bilhete foi deixado na cena do crime, assinado por Cordialmente Cruel, e esse bilhete vai aparecer novamente. Então um grupo de estudantes vai se juntar para tentar descobrir o que aconteceu no passado, porque a gente pode estar justamente vivendo reflexos desses acontecimentos. Então tá aí Cordialmente Cruel. Eu até esqueci de mencionar, uma das características que a gente tem em livros de Dark Academia é que geralmente há a presença de mortes. Então grande parte desses livros, eles começam ou eles vão se desenvolver ao redor de uma morte que vai acontecer na trama. Esse aqui é um que sempre aparece nas listas, Vilão, da Schwab. É o primeiro livro do que agora talvez seja uma trilogia, de uma série. Então, a princípio seria um livro único, depois a gente teve Vingança, e agora estamos aguardando porque precisa de no mínimo mais um livro.
Nós temos 2 estudantes, eles estão na universidade, 2 grandes amigos. Eles vão desenvolver um projeto de conclusão de curso, mas esse projeto dá muito errado. 10 anos se passam e um deles está saindo da prisão em busca de vingança. Gente, que livro incrível! Eu adorei. E, inclusive, é uma leitura coletiva lá do Fantasticai, não tive tempo de revisitar essa história. Mas, assim, eu lembro que eu gosto muito da escrita da autora, né? Então, aqui a gente tem essa escrita crua dela. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas pra mim funcionou super bem. Como se Fôssemos Vilões é um livro de um drama, de um suspense mistério. Então, a gente tem aqui uma escola cujas matérias, todas elas são voltadas para Shakespeare. Então, se é balé, se é teatro, se é dança, né? Se é teatro, se é qualquer coisa dentro das belas artes, ela é voltada para Shakespeare. Tudo acontece quando uma pessoa sai da prisão e o detetive responsável pela prisão dele vai atrás porque ele quer saber o que de fato aconteceu nessa escola. Então ele vai se relembrar aí de fatos passados, então de quando ele pertencia a um grupo de estudantes, as peças que eles encenaram, os mistérios ali em relação a esse grupo, uma turma pequena, e então a gente tem essa memória e vai descobrir de fato o que aconteceu. De novo, aqui a gente tem uma morte, tanto é que tem uma pessoa que foi presa por isso. Fantasia Jovem, o primeiro livro de uma série, são 4 livros, Os Garotos Corvos, da Meg Stiefvater. Foi uma história que deu tão certo que ela acabou escrevendo uma outra trilogia derivada daqui, e eu ainda não li, eu tenho os 2 primeiros, preciso fazer a leitura dela. Gostei muito, aqui a gente tem uma escola de elite para garotos, então nós temos os Garotos Corvos, um grupo de amigos ali, bem diferentes assim do restante, eles se unem, são muito diferentes entre si, fazem uma amizade com a Blue, que é de uma família de videntes. Elas costumam ver os fantasmas das pessoas que vão morrer numa cerimônia que elas fazem. E ela vai se juntar a esse grupo de amigos e vão em busca de um grande mistério. Gostei bastante. Só que eu fiquei muito triste porque no final a autora não me entregou o que ela prometeu no primeiro livro. Mas assim, super bem escrito, a autora também tem uma escrita meio lírica. A gente não sabe assim o que ela tá contando, se é sonho, se é realidade. E eu gosto muito do segundo livro, acho o melhor de todos. Lendários, da Tracy John, é o primeiro livro de uma trilogia. Aqui a gente tem uma garota, que é a Brie. Ela tá passando por um período de luto, ela acabou de perder a mãe dela. E ela vai para a universidade onde a mãe dela estudou. E lá ela vai descobrir uma sociedade secreta. E nessa sociedade secreta a gente tem descendentes do rei Arthur e de toda a sua tábua redonda. Ela é uma garota preta e ela vai, não pela primeira vez, mas se deparar com racismo. Mas ela quer entrar sim dentro desse grupo porque ela acredita que existe um mistério em relação à morte da mãe dela e que essas respostas podem estar justamente dentro desse grupo. Li Lendários, amei. Eu estou com Marcada com Sangue para ler, ainda não deu tempo, aguardando o terceiro livro. Mas assim, uma história incrível, recomendo demais. Fantasia Jovem. Os Devoradores de Livros foi um livro que eu li esse ano, adorei. É uma fantasia adulta em volume único. Aqui nós temos pessoas com uma fome muito diferente, eles são devoradores de livros. Eles vivem ali meio afastados das pessoas normais e têm a sua própria sociedade. E eventualmente nessa sociedade a gente tem o nascimento de crianças que têm uma fome diferente, elas têm fome por mentes. E são os devoradores de mentes, que são conhecidos como dragões. Uma história muito boa, eu gostei demais. Queria muito que a autora escrevesse mais livros. Ela encerra essa história, mas assim, ela tem muita coisa para explorar ainda nesse mundo que ela criou. E o último livro que eu tenho aqui, que eu acho que pode entrar na lista aí de Dark Academia, é Um Estudo em Charlotte. É o primeiro livro de uma série, eu acho que são 4 livros. Nós já temos 3 livros publicados no Brasil, li só os 2 primeiros. Aqui é um mundo em que Sherlock Holmes e Watson existiram, e nós estamos tratando com os descendentes, os atuais descendentes deles, o Watson e a Charlotte. Eles não se conheciam, mas eles vão estudar na mesma escola, no ensino médio, na high school, e até que acontece uma morte e eles vão ter que se juntar para descobrir todo esse mistério. Adoro, porque a Charlotte
ela é muito Sherlock Holmes, muito. E o Watson é muito Watson, sabe? E como o próprio nome deixa claro, né? Aqui a gente tem uma palhinha de um estudo em vermelho do Arthur Conan Doyle, mas aqui um estudo em Charlotte. Gosto muito, preciso ler o terceiro livro, que é O Último Caso de Jamie. Mas fica aí a última história que eu tenho aqui e que poderia entrar como Dark Academia. Então esses próximos livros são livros que estão aqui que eu ainda não li. Então não tenho muito o que falar sobre eles. Bom, o primeiro, Tinta, Sangue, Irmã Escriba. Ele é um lançamento recente. Aqui nós temos duas irmãs cuja família é responsável por uma biblioteca misteriosa. Elas se separaram há bastante tempo. Parece que há um mistério, elas não podem ficar juntas. Até que o pai delas é assassinado e elas vão precisar se juntar para proteger esses livros. É o que eu sei dessa história. É uma história que eu quero muito fazer leitura. Estava aí na lista das melhores fantasias dos últimos 3 anos do Goodreads. Então, quem sabe ainda esse ano eu consiga ler esse livro. E também uma publicação deste ano, mas ainda não consegui ler, Magia das Marés, que é o primeiro livro de uma duologia que a gente tem uma escola para pessoas com habilidades mágicas. E a protagonista, ela tem habilidades medíocres. Mas acontece um determinado evento e ela é a única que sobrevive. E ela precisa descobrir por que ela sobreviveu e quais são essas habilidades que parece que começam a despertar. Tô muito curiosa, muita gente falando super bem. Um sistema de magia que tem relação com as fases da lua, mas ainda não deu tempo. Uma Educação Mortal é o primeiro livro de uma trilogia. É outro livro que estava lá na lista do Goodreads. Eu sei que aqui a gente tem uma escola de magia, acredito que seja, que se chama Escolomancy. E nós temos a protagonista e que tem uma relação aí complicada com segurança dela. Então, o que eu sei dessa história, o segundo livro já foi publicado aqui no Brasil, aguardando só o terceiro. Eu acho que ele já foi publicado lá fora. E alta curiosidade para poder fazer a leitura dela. A escola precisava se alimentar de alguma forma. Então a gente imagina que aconteça também algum tipo de assassinato ou de tentativa de assassinato. Vita Nostra é um livro que eu estava doida para fazer a leitura dele, mas acabou ficando. Em algum momento eu preciso revisitar essa vontade. A Sasha, ela vai, por algum motivo, estudar numa escola, ela vai ser levada para uma faculdade. Quando ela chega lá, ela descobre que essa faculdade é muito diferente do que ela estava imaginando. Parece que os livros são impossíveis de ler, as lições elas não são retidas, ela vai talvez entrando numa coisa meio onírica, até a própria capa deixa isso claro pra gente. Então é um livro que eu pretendo ler, se não me engano, é livro único. Agora, um livro de fantasia jovem, uma Dark Academia jovem, A Casa Marione, que é um lançamento recente da Livros da Alice, que é um selo da Ediouro. A Kel, ela tem 17 anos, tá fugindo, ela tem uma magia proibida, mas tem um assassino que tá atrás dela e da mãe dela. A gente tem rituais, uma ordem, outra característica que a gente tem na Dark Academia, né? Então a presença de fraternidades, grupos. Então tá aí A Casa Marione, parece que ele tem também um pouco de romance, mas a gente tem muito essa fuga da Kel e entender quem que ela é dentro dessa sociedade. Inclusive aqui a gente tem um organograma de especialidades da Casa Marione e um mapa, que até me lembra o mapa de Cordialmente Cruel. A escola de Cordialmente Cruel tem mais ou menos esse desenho, que é outra coisa que é característico lá da Dark Academia. Ainda não li, pretendo ler esse ano. Vamos ver se vai dar tempo. Se você pudesse ver o sol, aqui nós temos uma protagonista que tem a habilidade de ficar invisível. Ela estuda numa escola de elite e ela vai acabar usando da habilidade dela para descobrir segredos e para poder vender esses segredos. Afinal de contas, ela está estudando numa escola de elite, mas ela tem dificuldades financeiras. Então ela vai usar dessa habilidade para resolver ali, para poder permanecer na escola. Vai ter uma adaptação, ainda não fiz a leitura. Se não me engano, é livro único também. E a Alt trouxe esse daqui ainda por cima com um marcador tão lindinho. Dá pra ver?
A Anatomia é facilmente identificado como Dark Academia, o primeiro livro de uma duologia, o segundo tá para ser lançado aí. Então nós temos uma protagonista que quer fazer medicina, ela é proibida porque mulheres não podem fazer medicina, mas o professor dá uma chance. Se ela conseguir cadáveres e estudar por conta própria, ela só vai lá para fazer prova. E então ela vai ter que arrumar uma forma de conseguir essas peças anatômicas e ela vai encontrar um fornecedor. Então tá aí Anatomia, uma história de amor, uma cirurgia amadora, um ladrão de cadáveres e um romance mistério, gótico e sangrento. As Garotas de Green Rose, da Laura Poe, é o primeiro livro de uma duologia. Aqui a gente tem uma reimaginação de alguns contos de fadas. Então as protagonistas, cada uma delas veio de um desses contos de fadas, estão numa escola e uma das amigas, ela vai morrer. Então elas vão tentar descobrir o que aconteceu com ela. Parece que são várias mortes que podem estar conectadas. O segundo livro que encerra a duologia também já está em pré-venda, então assim, é começar e terminar. Duologia tem esse saborzinho especial. Jonathan Strange e Mr. Norrell, da Suzanne Clarke, é uma fantasia adulta. É uma fantasia já antiga, faz tempo que eu quero ler essa história. Muita gente fala super bem desse livro. Inclusive ficou uma época difícil de encontrar. Aqui nós temos um outro papel que é comum em Dark Academia, que é o professor, né? Aquela pessoa que é o mestre. Então nós temos duas pessoas, um professor e um aprendiz, que têm habilidades mágicas, e a gente vai ter um pouco dessa relação até que eles entram em conflito. E esse conflito ele pode colocar em risco toda a Inglaterra. Tem adaptação, não assisti porque eu quero ler o livro, e ele é um calhamaço, né? Então, mas é uma história que eu quero ler. Da mesma autora, nós temos Piranesi, que é de 2021, 2022, fez um sucesso enorme, muita gente falando que é uma história esquisita, porque tem um protagonista numa casa, ele vai falando dos lugares, né, dos cômodos, parece que a gente fica bastante perdido junto com esse personagem. E parece que tem um grande plot twist, todo mundo fala desse plot que é incrível. Eu acho que a vibe de Dark Academia é por conta de estar perdido ali numa coisa meio labiríntica, uma coisa meio onírica. Então Piranesi também poderia ser indicado como Dark Academia. Bom, foi essa lista, falei rapidamente dos livros para não ficar muito extenso, não ficar cansativo. E bora conversar. Faltou algum livro? Qual que é a sua indicação de livros com essa estética? Concorda com esses últimos livros que eu ainda não li, que eu tô colocando aqui na lista? Bora conversar um pouquinho, trocar figurinhas. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link não tem impacto nenhum no valor para você e me ajuda bastante. E também vou deixar links, cupons de desconto, tanto para trama quanto para leitura. E também o link lá do Cuponomia. Usando esse link, você já tem R$5. O Cuponomia é um site de cashback e cupons de desconto. A cada R$20 você faz o saque para sua conta. Uso muito, recomendo. E é isso. Muito obrigada se assistiu até agora. Te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!